Bom dia, bom dia. Nós marcamos agora de manhã uma live às 8 horas com a Flávia Teodoro. A gente estava falando se criança precisa ou não de libertação. Bom dia, bom dia. Esse horário não era para eu entrar no meu Instagram, mas era no Instagram da Flávia, para ver se a gente consegue falar sobre se criança precisa ou não de libertação. E ela está impossibilitada de entrar lá no Instagram dela. Bom dia, meninas. Eu deveria estar agora em outro Instagram, tá bom? Mas a Flávia não está conseguindo abrir, ela está temporariamente impedida de entrar. O assunto que a gente estava falando, nós falamos semana passada. Aqui a Flávia está conosco. Adicionar, entrar ao vivo com oficial Flávia. Vamos ver. Falando sobre se criança precisa de libertação ou não. Esse assunto é um assunto muito sério, muito, extremamente importante, né? Mães têm pedido ajuda, muitas mães, muitos pais. Bom Consegui? dia! Amém, Jesus. Eu apertei aqui, né? Flávia entrar, convidar para entrar, né? Bom dia, Flávia. Estou aqui explicando para as meninas, para as minhas meninas aí, né? Amém. Como esse assunto é importante. Então vamos lá, pode conduzir como você estava aí querendo fazer. Deixa eu só explicar para as meninas. Sim. Ontem eu publiquei o vídeo, né? Como todos os Instagrams publicaram, a respeito daquele adolescente de 13 anos, né? Que entrou na sala de aula. E recebi uma punição do Instagram, não sei quando que eu vou voltar às lives ao vivo. Graças a Deus a gente conseguiu fazer por aqui, né? Uhum. Eu nem avisei nos grupos, mas amém, que eu creio que vai estar aqui as pessoas que têm que estar, né? Mas eu acredito que eu vou ter que começar a fazer isso pelo YouTube ou por outros canais, porque o Instagram tá bem difícil. E é um tema tão importante, é um tema tão forte, né? E um tema urgente. O que a gente acabou de ver é que é um tema urgente. Nós precisamos salvar nossas crianças, nós precisamos ter mães fortes para enfrentar esse tempo que nós estamos vivendo. Nós precisamos fortalecer a mente das mães. Hoje o que o Senhor trazia no meu coração, Ju, era exatamente isso. Uma mente fraca, uma mãe de mente fraca, ela não vai conseguir fortalecer os seus filhos. Então, essa mãe, ela precisa se encher da presença do Espírito Santo. Ela precisa estar rendida aos pés do Senhor para que ela consiga enfrentar todas as lutas que nós sabemos que nós vamos enfrentar nas escolas, que nós vamos enfrentar no meio onde nossos filhos vivem. Então, o que o Senhor ministrava hoje ao meu coração, o principal dessa live, fortaleça a sua mente enquanto mãe. Eu vejo mães enfraquecidas dizendo assim: ai, Flávia, eu não dou conta de orar, eu não estou dando conta de orar. É isso que você precisa fazer enquanto você está com preguiça de orar, ou você não está dando conta de orar, você está mandando esse comando para a sua mente, você está sendo enfraquecida e Satanás está avançando sobre os seus filhos. Isso. Então, isso é urgente o que nós precisamos fazer. Todo o assunto relacionado à família hoje é urgente. Tem uma irmã aqui, você viu, Lucila? Falou que quando você for publicar material sensível, precisa sinalizar. Só colocar que o tema é sensível. Você já viu o filme que antes aparece assim? As imagens são impróprias, tal. De repente, em termos de mídia, direitos e leis, a gente às vezes não tem algumas dicas. Aí ela deu uma dica interessante aqui. Ótimo. Não, a gente sabe dessa dica aí. Mas realmente, você já tá assim, há mais tempo nessa praia. As pessoas, quando estão me procurando no Instagram, não conseguem me achar. Então, assim, já vem de um tempo. Mas a gente entende o que é isso, né? É espiritual, né? Eu vou deixar essa live gravada, gente, aqui no meu, e aí eu não sei aquele lance em que eu te convido, como é que é? Você vai analisar e depois aceitar que aí cai no seu. Mas a gente dá um jeito depois de passar para o seu lá. A gente dá um jeito. Isso. Nós ficamos então de seguir. Isso.
Nós ficamos de seguir com as perguntas. Lembra? São muitas perguntas. Eu até tinha Não, imprimido, mas você tem elas aí eu para a tenho. gente continuar falando sobre São muitas perguntas que as mães fizeram. A gente não deu tempo de Não. responder nem a metade, né? É, e foi muito lindo, né? Tudo que aconteceu. Eu recebi muitos testemunhos aqui, muitos testemunhos de mães que acordaram naquela live. E eu creio que hoje outras mães vão acordar, e essas mães que estão aqui vão Em acordar nome de outras mães. Jesus. É isso que Em nós nome de precisamos Jesus. fazer, multiplicar esse conhecimento da palavra de Deus para que essas mães que estão sofrendo. Eu fiquei ontem me colocando no lugar dessa mãe, desse menino, e chorei, sabe? Chorei por pensar que talvez ela tenha realmente sido negligente, mas talvez ela já estivesse lutando por esse menino. Nós Sim. não sabemos, né, o por trás, nós não sabemos os bastidores ali, mas é de chorar ver um menino daquela idade, 13 anos, um menino magrinho, né, um menino que na triste com toda aquela situação, mas nós cremos que o Senhor está intervindo na casa dessas mulheres que estão aqui, né? Eu creio, assim, eu tenho orado, eu falo, Senhor, que essas mulheres que estão nas minhas lives, Senhor, que o Senhor esteja protegendo o lar delas contra esse tipo de ataque, Uhum. que elas Sim. consigam, né, alcançar esse lugar no Senhor, esse lugar de confiança, esse Uhum. lugar de autoridade. Uhum. Então, meninas, algo que eu quero falar aqui antes de ir para as perguntas, que o Senhor estava me incomodando aqui também para falar. Uhum. Nós não trazemos libertação para nossa casa só com o nosso jeito de orar, com as palavras, né, de Uhum. libertação, porque muitas pessoas acham que são orações, né, com determinadas palavras que vão Uhum. expulsar o mal da sua casa. Uhum. E, na verdade, você precisa ser cheia do Espírito Santo para que Uhum. você tenha autoridade sobre o seu lar. Então, nós estamos falando aqui de algo que você pode fazer. Você não Isso. precisa levar no pastor, porque talvez seu filho nem queira ir até a igreja, mas você pode, dentro da sua Amém. casa, levantar um altar para o Senhor, se encher da presença do Espírito Santo, se derramar na presença dele, e ele vai te encher, e ele vai consertar a sua Isso. casa. Amém. Ele vai te dar as armas certas para que você conserte a sua casa. Amém. Eu passei por isso, e ontem o Instagram me mostrou exatamente há 5 anos atrás. O Instagram me fez recordar de tudo que eu vivi há 5 anos atrás, onde eu clamei pela presença do Senhor e Ele veio em socorro. E Amém. Ele pode vir essa manhã na sua casa, Amém em agora. socorro pela Em vida nome dos de seus Jesus. filhos. Em nome de Jesus. Receba essa Em nome de Jesus. palavra e se encha do Agora. Espírito Em Santo. nome de Jesus. Foi preciso eu me encher do Espírito Santo para que eu transbordasse a glória de Deus na minha casa, para que os meus não se perdessem. Então, que nessa manhã, onde o inimigo tentou, né, derrubar esse momento aqui, mas que você receba no seu coração essa instrução de que você, sozinha, você não precisa esperar pelo seu marido, você não precisa esperar nenhuma melhoria do seu filho, você só pode esperar por Jesus. Uhum. Jesus, Ele é aquele que vai te dar a sabedoria no momento certo. Ele é aquele que vai te dar as instruções para você prosseguir dentro da sua casa. O pastor não conhece seu filho como você conhece. O pastor, ele não está dentro da sua casa. Você precisa retomar sua autoridade espiritual dentro do seu lar. Isso. Então, meninas, vamos aqui às perguntas, né? A gente falou sobre alguns sintomas, né, de que uma criança precisa de libertação espiritual. Nós falamos sobre o mau comportamento, né, sobre ficar muito quieto num canto, olhar essa mãe com um olhar de ódio, olhar os pais com um olhar de ódio, tudo isso é espiritual, né? Teve uma pessoa que me perguntou sobre filmes de terror, que o filho é aficionado em filmes, jogos de terror, se isso também pode influenciar no mundo espiritual. Então vamos lá.
Eu Vamos quero, esclarecendo aqui. antes de responder isso aí, eu quero fazer um comentário aqui. Tudo na nossa vida, mães. Eu estou orando com um grupo de mulheres todas as manhãs, das 6:30 da manhã às 7, a gente clama aqui. Eu entro ao vivo, mas não salvo. Eu entro ao vivo, elas vão entrando, e eu fiz um grupo no Telegram. E o que tem de mãe pedindo ajuda, mas o nosso foco começou sendo os maridos, e depois a família, os filhos, as filhas, enfim. O que eu quero colocar é que a primeira coisa que nós precisamos para guerrear, presta atenção, a Bíblia fala que às vezes a pessoa está desferindo golpes no ar. Nós temos que ser mães focadas, centradas, como a soldada israelense, que sabe onde é que está atirando. Então vamos lá. Primeira coisa, estabelece o que a Flávia falou, o seu altar de volta. A primeira coisa é um jardim de relacionamento. A Bíblia fala em Gênesis 2 que Deus fez o homem. Eu ainda faço uma brincadeira quando eu estou ministrando. Eu falo assim, então, gente, Deus fez o homem no segundo dia e falou para ele, arregaça as mangas, porque tem muito trabalho, cara, vem me ajudar. Aí o pessoal responde, sim! Eu falei, pá, pegadinha, não. Deus fez o homem no sexto dia e no sétimo dia Deus descansou. E a Bíblia fala em Gênesis 2 que Deus plantou um jardim. Ó, aqui minha mão, ó. Deus plantou um jardim no Éden. Ó, aqui o Éden, ó. Mas ali do lado leste, o jardim. Então tudo já era perfeito. Como se não bastasse, Deus ainda colocou um lugar especial para vir, para conversar, para se relacionarem. Então, primeira coisa, alguém está perguntando no grupo no Telegram, eu vou deixar o link no meu story, você vai lá e entra, e a gente está o dia todo. De manhã a gente clama, grita, chora, amarra os espíritos malignos juntas, e durante o dia a adoração. Por quê? Esse lugar chamado jardim é um lugar onde você entra e ele te coloca num processo com ele, mais ou menos como o do tabernáculo. Átrio, todo mundo estava lá, depois o santo lugar, depois o santo dos santos. A gente tem que fazer uma live só sobre altar, só sobre jardim, só sobre o secreto. Vamos fazer. Por quê? Porque é ali que você é fortalecida. E hoje, então, para responder a pergunta, eu quero começar com 2 Coríntios 10. Se deixar, hoje eu vou falar só do jardim aqui. Vamos focar no assunto da Flávia. Eu sou convidada, a gente mudou de Instagram por causa da necessidade. 2 Coríntios 10, anota aí. O versículo 3, eu vou ler até o 3, 4, 5, 6, até o 8 aqui, ó. Não, até o 5. Apesar de vivermos no mundo, eu estou usando a versão judaica, mas é bom que você vai comparar com a sua, vai enriquecer o texto. Apesar de vivermos no mundo, não guerreamos de forma mundana. Porque as armas que usamos para guerrear não são mundanas. Ao contrário, elas possuem o poder de Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. Levamos todo o pensamento cativo e os tornamos obedientes ao Messias. Então, primeira coisa, coloca a mão na sua mente e diga: eu levo os meus pensamentos cativos à obediência de Cristo. Toda guerra começa na mente, mãe. Então, comece alinhando a sua mente com a mente de Cristo. Não aceite pensamentos negativos, não aceita sugestões do adversário. Você vai começar dizendo: eu alinho os meus pensamentos com os pensamentos de Cristo lá no alto. Então, as nossas armas não são carnais. Mãe, volta os teus olhos para quem é teu filho. Além de ouvir, você tem que saber escutar. Vamos lá. Filme de terror. Eu sempre falo assim, seu filho ainda está dentro de casa, seus filhos ainda moram com vocês, o pai e a mãe, o bastão do cajado está na sua mão, porque quando o filho adquire uma certa idade, sai de casa, mãe e pai é a maior autoridade, mas já é diferente o ambiente. O filho casou, o filho foi trabalhar fora, já é adulto, já é de maior, já tomou suas decisões. Você continua sua oração alcançando eles que não tem distância no mundo espiritual. Mas aí é um momento, aí já é diferente. Agora, você está com ele dentro de casa, debaixo do teto, você ainda é de menor, tá. Corta o filme, acaba história de filme de terror. Tem o título de um livro que eu sempre recomendo para as mães, é O Segredo das Crianças Felizes. O título de um capítulo é Firmeza. Faça isto agora. Então, a mãe tem que ter total consciência
da medida em que ela vai afeto e vara, firmeza. A casa tem regras. A nossa casa tem regras. Todas as casas têm. Então, eu sempre falo assim, ame sem regras. Deixa eu explicar isso. Nós, às vezes, queremos ganhar os filhos para Jesus ou outra pessoa. E a nossa tendência é chegar com as regras. Primeiro, ó, tira essa roupa. Ó, não faz. Não. Ó, tal. Tal. E dedinho de mamãe aqui, ó, é perfeccionismo. A gente não tem escola que serve para eles. Realmente o ideal seria o homeschooling mesmo. A escola já foi criada por aquele francês lá, né, comunista. A escola, grade curricular. Tem uma aula lá, pé, muda de aula, pé. Eu sei de história de pais que estão fazendo homeschooling. Flávia, se eu tivesse ouvido uma palestra do irmão, que era lobista lá no governo federal, se eu tivesse ouvido aquela palestra antes, eu e meu marido que criamos 5 filhos, eu teria criado 5 filhos em casa, eu ia estudar inglês, eu ia ensinar inglês e ele matemática, e o resto eu me virava pela internet, pelo Google, pelo sei lá o quê, pelos livros, enciclopédias. A escola é o que mais rouba. Mas voltando aqui, precisa ter firmeza. Filme de terror, não só de terror, mas o de terror é mais explícito. Ele atrai demônios para dentro da casa. O primeiro espírito que acompanha é o espírito do medo. Satanás, se ele conseguir imprimir em nós o medo, ele imprime a interrupção daquilo que começou no Éden. Eu não vou falar de jardim hoje, mas isso eu preciso falar. O que Satanás mais conseguiu com Eva quando ele enganou a mulher? Ele interrompeu, tem alguém perguntando do Harry Potter. Harry Potter... Magia. Magia, sai fora. Não, sai fora. Hoje, bruxaria, magia... Ah, Está qual o nome sendo do seu anjo? popularizado. Não, já tá assim, bruxa. Quando eu era criança, bruxa era... Hoje não, ah, minha bruxinha, tal, não. Bonitinho. Mas vamos lá. O que foi interrompido no Éden? Eu preciso falar isso aqui, que tem a ver com o homossexualismo, com tudo que alguém colocou aqui. O maior problema dessa geração é saber quem são. É identidade. Eu digo para você, o maior problema do homossexual não é sexual, é identidade. Nós estamos diante de uma geração que são aquelas mães que estão pedindo ajuda para nós aqui. Flávia e eu trabalhamos família, vamos lá. Talvez você confirme isso depois no privado com a gente. São aquelas mães que a sua mãe, maioria, tá, gente? Tem exceção, glória a Deus. Mas a sua mãe foi aquela que te criou assim, você não vai depender de homem. Homem não presta. Você vai trabalhar. Não vou te ensinar a cozinhar. Sai da cozinha, você vai ser poderosa. Então agora essa geração está pedindo ajuda. Tem gente falando comigo no privado, se eu tivesse te conhecido um pouco antes, eu estaria casada até hoje. Porque eu tenho ensinado respeito ao esposo, lógico, nós também precisamos, entenda? Mas eu estou ensinando, nós estamos estudando alguns livros, uns dos livros, deixa eu pegar aqui, é esse aqui, ó, Somente para Mulheres, um livro antigo, mas ela trabalhou com pesquisas, a alma do homem, saiba o que se passa na cabeça dos homens, são dicas de uma mulher cristã que teme a Deus, tão simples, um livro antigo, não é dos modernos agora, não. Então, assim, a gente tem que ser humilde e entender, falar, meu Deus, o que foi interrompido no Éden? No Éden foi interrompido, que a Bíblia fala que nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Deus estava contando isso para Adão e Eva. Eles conversavam. Adão e Eva, na época, podiam usar 100% da capacidade mental e intelectual deles. Foi interrompido o entendimento da identidade. Mães, volta para o jardim. Lá Deus vai falar com você. Quando a Flávia falou, ela teve que ser mergulhada no Espírito Santo, transbordar, para depois a glória de Deus vir para a casa dela. E isso tem que acontecer com pai e mãe. E é no jardim que isso acontece. Então, Deus precisa, você precisa retomar. Eu estava ministrando outro dia, eu fiz uma pergunta. Quando foi interrompida a conversa de Deus com você, em que Ele estava te falando, explicando que você foi feita em imagem e semelhança? O pessoal ficou mudo. Então, o trabalho não pode nos interromper essa conversa. Nem o ministério, nem isso aqui que nós estamos fazendo pode me tirar desse lugar. Exatamente. Nem o trabalho que Deus... A gente quer fazer o trabalho de Deus, para Deus,
mas é perigoso ser roubado também nesse lugar. Então eu sempre falo, a glória de Deus vir para sua casa é que vai quebrar o jugo da maldição, o jugo do cansaço, é que vai apagar as vozes que os nossos filhos ouvem lá fora, e ele vai focar e vai dizer, eu não vou abandonar a minha fé. A minha mãe é uma mulher de Deus. Segue com as perguntas, que hoje eu quero contar a história da conversão do meu irmão, que é muito forte, dentro do que as mães pedem orientação, eu creio que vai edificar. Amém. Então, teve pergunta aqui também sobre... Deixa eu ver aqui, uma aqui que me perguntaram muito. Como... Peraí, deixa eu ver aqui. Maldição hereditária. Existe maldição? Por que eu estou pagando o mesmo que a minha mãe está pagando? Está acontecendo comigo o mesmo que eu fiz com a minha mãe. Ok. Eu e meu esposo seguimos a linha do pastor Marcos Borges, que é o coach, conhecido no Brasil. Ele gerou aquele curso EIFOL, tem lá no Maranhão, tem em Curitiba. Qual é essa linha? Não tem demônio em tudo, porque tem gente que vai cair no misticismo assim, ah, essa blusa é do diabo, esse sapato, esse sofá não é de Deus. Não. Mas, peraí, há uma situação a se considerar? Ah, então vamos considerar. Pronto. A gente ficou bem assim, bem prático. Realmente, se a gente parar para observar, existem repetições de história. O que eu entendo? Demônios são aproveitadores da fraqueza do outro. Satanás, ele é psiquiatra com psicólogo misturado no alto nível. Ele é um entendedor profundo do comportamento humano. Então, ele vai tentar ficar assim na família, numa área em que houve uma brecha. O que eu aprendi é tapar as brechas. É como, por exemplo, você pede uma pizza e está ali esperando a pizza chegar. Enquanto isso, um amigo chega com uma picanha assada, com cebolada, na manteiga de garrafa, e aquele negócio, eu quero picanha. Estão lá sentados, comendo a picanha que seu amigo trouxe. Bate na porta, a pizza que você pediu. Aí você fala assim, não, agora eu não quero mais não, tô comendo picanha. Aí o cara fala assim, tudo bem, mas agora você vai ter que pagar. É isso. Então, é uma brecha que ficou, porque a Bíblia, para mim, eu só entendo assim, ó, pecado não confessado, o sangue não cobre. Então, eu entendo um momento em que eu vou parar, e eu fiz isso com a minha sogra. Minha sogra é minha confidente, viu, gente? Graças a Deus, um relacionamento saudável. Uma irmã da igreja. Eu peguei um grupo de irmãs idosas, né? Eu vou chegar lá, eu tô no caminho, né? Umas mais de idade, e a gente se ajoelhou um dia para dizer iniquidade. A Bíblia fala que iniquidade, a Bíblia dá claramente a ideia que iniquidade é sequência de pecado, é uma cadeia. Tem até um livro daquela profeta Ana Mendes, que tem um desenho parecido com a sequência do DNA, e lá atrás o olho da serpente escondido, disfarçado, né? Então, a iniquidade é sequência de pecados, o mesmo pecado que vem de geração em geração. É preciso limpar. O que a gente fez esse dia? A gente teve uma paz de fazer o seguinte, a gente se ajoelhou na casa da minha sogra. Interessante que a gente orou uns 4 dias, a gente mudou de casa, cada dia na casa de uma irmã. Ah, você contou na última live. Eu contei. Então é isso. A gente chorou lembrando. Na minha família teve sangue derramado. E aí a gente pediu perdão, cancelou, e agora cabe a nós citar o nome dos filhos agora, dos filhos hoje, dos netos, dos bisnetos. No caso lá tinha até bisneto. E a gente dizer, fulano, eu reivindico para o reino dos céus. Então você vai citar o nome do seu filho, citar o nome da sua filha, ou do seu marido. Peça perdão pelos pecados que aquela geração, que aquela família, digo o nome da família, a família Rodrigues, a família Dias. E nós pedimos perdão. Pai, nós confessamos que houve essa falha, eu peço perdão. E eu quero dizer, Maria está reivindicada para o reino dos céus. Amém. Há uma reivindicação na testa da Maria, no mundo espiritual acabou. Na verdade, quem usa esse termo, está reivindicado, é a apóstola Valnice Milhomens, naquele livro Orando a Palavra. O livrinho dela, Orando a Palavra. Como as nossas armas não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruir sofismas,
Você tem o direito de dizer assim, nós levamos cativo todo pensamento, aí fala o nome da pessoa, a obediência de Cristo. Pai, livra o João de toda vontade contaminada. Eu levo junto com a minha amiga de oração aqui, os pensamentos dele cativos à obediência de Cristo. Gente, uma intercessão inteligente. A Bíblia fala, pastorear o rebanho de Deus com inteligência, com entendimento. Eu amo a emoção, eu tenho um grito que sai aqui do peito na hora das reuniões coletivas lá da igreja, eu amo. Mas eu tenho agido muito com inteligência e entendimento. É aí que a Bíblia fala que é o cajado amolado. Você vai bater demais para derrubar uma árvore, ou um inimigo, sei lá, um galho. Mas a hora que você amola, é uma pancada só. Tem um resultado mais forte, quando você faz com entendimento. E mulher que desfere golpes no ar é mulher desesperada. Por isso a ansiedade atrapalha. Calma, respira. Vai para a palavra. Procura uma companheira de oração. Entra num jejum. Vai focada. Amém. Amém. Eu falo que todo esse processo de libertação que aconteceu na minha casa começou com um grupinho de oração de 5 mulheres. E às vezes a gente acha que precisa ser algo muito grandioso, né? Mas o Senhor está querendo levantar cada uma aqui para trazer outras mulheres para esse lugar de intercessão. E algo que eu gosto de falar também, sabe, pastora? É que eu não era uma mulher de oração. Eu fui criada dentro da igreja e talvez aqui tenha centenas de mulheres assim. Pessoas que estão dentro da igreja, mas não estudam a palavra de Deus, não conhecem a palavra de Deus e por isso não oram a palavra de Deus. E aí, quando Deus começou todo o processo comigo lá, 5 anos atrás, né? Quando, eu não sei se você conhece meu testemunho, mas quando a minha filha teve você falou do livro, depois eu quero conhecer. Um processo de opressão, de depressão, há 5 anos atrás, e foi o momento que Deus me despertou. Então, de lá para cá, todos os ensinamentos, né, que o Senhor foi me trazendo, essa maturidade emocional e espiritual, foi que nasceu o livro. Amém. Então, foi do secreto, foi do jardim. Porque eu não sabia orar. Eu era uma pessoa que estava dentro da igreja, mas eu não orava e não lia a Bíblia. Então, se você está apenas dentro da igreja, não ora e não lê a Bíblia, você está, o reino do inimigo está avançando sobre a sua casa, porque você não está na torre de vigia, você não está na torre segura que é o Senhor. Então não adianta a gente falar de religião, mas não falar de um relacionamento íntimo com o Senhor, que é isso que a pastora está falando. Então eu te digo assim, ó, até 5 anos atrás eu não era uma mulher que orava. Hoje eu sou uma mulher que tem um livro publicado sobre oração. Glória a Deus. Então, meninas, vocês podem. O que eu vejo muito é que parece que elas não conseguem. É isso que a gente estava falando. Uma mente fraca da mãe, ela não vai conseguir tirar esse filho desse lugar que ele está, porque ele está enfraquecido pelos demônios, mas ela também está. Né? Isso que você está falando de entrar nesse jardim aí. Eu queria que você contasse. É esse o lugar. Eu queria que você contasse o testemunho, porque talvez a live caia, né? A gente começou, já era 8h. Eu acho que era umas 8h11, né? Então, vamos lá. Meu irmão, nós somos 4 irmãos, todos nascidos, os nossos pais já eram, né, crentes, cristãos de verdade. Meu pai na faculdade, novo convertido, já levava a Bíblia, enfim. E aí, ele nunca havia nascido de novo. Eu nasci de novo da infância para a adolescência. Minhas irmãs pequenas, meu irmão não. Havia uma atração nele pelo mundo. Ele teve um amigo que ele fala que foi o amigo que ensinou tudo de errado para ele. Ele era virgem, puro, em casa, tudo lindo. Mas a partir daquela amizade, ele foi realmente se perdendo e foi para o mundo. Ia para os cultos, sentava na primeira cadeira, depois de um certo momento ele escapava, ia aprontar, ficava ali só para disfarçar para os meus pais. E os meus pais sempre orando por ele. Mas ele e minha mãe brigavam muito. Ele não respeitava a minha mãe. Minha mãe é baixinha, tem 1,60 m alguma coisa. E ele, mais de 1,80 m, grandão. E eles brigavam muito. Eu era a irmã amiga dele. Eu sou a mais velha. O mais velho já tem aquela coisa de cuidar dos irmãos, né? Já dei banho, já fiz dormir, já tanto de coisa. Então, assim, eu tinha uma compaixão por ele.
E eu quero dizer que haviam algumas opressões malignas que vinham contra a vida dele. Às vezes ele estava deitado e vinha aquele demônio do medo, ele batia na porta do nosso quarto. Deixa eu dormir com vocês. Eu ficava com dó e deixava. Minhas irmãs, ah, não. Vou contar isso aqui para você entender. Deus já havia separado ele para um propósito, para um chamado, para um ministério. Então, às vezes, o diabo não sabe do futuro, mas o diabo às vezes sabe algo que já foi falado a nosso respeito no mundo espiritual e ele tenta atrapalhar. E aí eu abria a porta do quarto, ficava compadecida dele. Não, pode vir dormir com a gente, você tá com medo, vem pra cá. Então, ele foi pro mundo, na juventude, pintou e bordou. E eu me lembro de um dia que a briga dele com a minha mãe, aquele dia foi severa. Ele gritava, minha mãe gritava mais alto, ele gritava com ela, ele não calava para ela, ela gritava, ele respondia alto. De repente, ela pegou a Bíblia, abriu assim, eu tava lá, esse eu tava lá. Abriu aqui nessa contracapa, aqui ó, ela tinha 3x4, a foto dos 4 filhos. No meio da briga, ela falou assim, não vou orar mais por você. Eu lembro como se fosse hoje, aquele dedinho pra cima, assim, minha mãe muito braba. Pegou a foto, arrancou na cara dele, rasgou a foto. Na cara dele. E ele levou um susto, acho que assim, por mais que ele aprontasse, acho que ele pensava assim, minha mãe tá orando, né? Naquela hora ele falou, não vou orar mais por você. E rasgou a foto, picou a foto na cara dele. Gente, na hora ele falou assim, mãe, você não pode fazer isso, só não pode fazer isso. Posso sim. E ela entrou pro quarto, bateu a porta. Bateu a porta. Pá! E ele foi pra sala e eu lá, né? Olhando para um, olhando pro outro. O que aconteceu dentro daquele quarto? Nós só fomos saber muito tempo depois. Minha mãe entrou desesperada. Gente, Deus ama o desespero, o grito. Nas reuniões de manhã aqui de oração com as mulheres, muitas vezes eu começo a gritar e a gente amarra os espíritos malignos, porque eu aprendi, e esse grito não é combinado, agora eu vou gritar. O próprio Espírito Santo te guia a maneira de interceder. Quantas vezes no quarto sozinho orando em línguas, que é uma chave espiritual, né? Nós temos muitas chaves para usar. Eu lembro de eu começar a orar em línguas e a voz mudar, eu ficar brava, tipo assim, oh, chica, e fazer gestos. Eu estava intercedendo por alguém preso numa prisão lá na China. O negócio foi forte, eu não fui arrebatada, não tive visão, não desmaiei, nada. Eu só mudei o tom de voz em gestos. E depois eu sei que eu intercedi por alguém preso por amor a Cristo. Então, a intercessão é um negócio maravilhoso, gente. Você vai, você vem, Deus te dirige até os gestos, até a voz. Ou, às vezes, você deita no chão e geme, já não tem mais palavras. Pronto. O que a minha mãe fez naquele quarto? Eu acabei de chegar agora de Pernambuco, né? Só eu fico, onde eu fico, eu já pego o sotaque do lugar. Já estou aqui, pronto. Igual o pessoal do Nordeste. Minha mãe, desesperada, pelo filho. Ele estava começando a usar droga. Na época, droga era maconha. Ele estava começando. Aí ela desesperou. Ela falou para Deus, eu não vou orar mais pelo meu filho. O senhor está me ouvindo? Brigou. Deus gosta do fight, viu, gente? Ele aguenta. Ainda bem que a gente não aguenta, mas vai pro fight. Meu marido fala assim, não fala mal de ninguém. Não fale mal. Mas só você e Deus sozinho no quarto, fala o que você quiser que ele aguenta. Assim minha mãe fez. Só que ela pegou um papel, ela foi dirigida pelo Espírito Santo a escrever uma carta para Deus. Ela pegou um papel e escreveu tudo que ela queria e como ela estava vendo o filho dela no futuro. Eu vejo meu filho pastor, eu vejo ele ministrando a palavra e escreveu tudo que veio ali na mente dela. Dobrou, guardou e a partir daquele momento ela parou de orar pelo meu irmão. É como se fosse naquela hora, eu penso agora explicando, ela já tinha orado tudo, eu já orei, todas as palavras e frases, eu já orei. É como se o Espírito Santo falasse, chega. Só que esse mistério da hora de parar de pedir e a hora de começar só a entrar em louvor e adoração, porque Filipenses fala assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, antes seja conhecido diante de Deus vossas petições pela oração, súplica com ações de graça. Então você tem que orar, clamar, você tem direito. Mateus 7,7 é pedir e dar-se-vos-á, buscar e acharei, bater. Só que no original, inclusive a Bíblia judaica já fala assim, pedir e continuar pedindo.
Buscar e continuar buscando. Bater e continuar batendo. Agora, que hora que eu vou entrar só em adoração? O Espírito de Deus vai te avisar. Enquanto não vier aquela convicção, tá feito. Agora só adora. Enquanto não vier, continua pedindo, gritando. E quando a Bíblia fala no Velho Testamento que Davi invocou o Senhor, eu aprendi que no original, Davi, em inglês, tem duas palavras para grito. Tem shout, e tem yelling, que é um berro. Quando a Bíblia fala que Davi invocou o Senhor, no inglês é yelling. Ele berrava. Às vezes ele dava aquele berro, assim, e acho que as ovelhinhas, sei lá, não sei não, mas na hora que ele matou o urso-leão, para mim, ele deu um berro daquele. Né? E o leão já estremeceu no berro, porque acho que o Espírito Santo levou o berro dele. Né? Então, minha mãe escreveu uma carta para Deus. Gente, presta atenção. 3 meses depois, ia ter um acampamento de jovens, e aí o meu irmão foi convidado, eu também, tudo, e nós fomos. Ele topou, falou, eu vou. Naquele acampamento, eu lembro o dia e a hora, ele estava lá atrás, encostado na parede. Ele levantou a mão, recebendo Jesus como Salvador na hora do apelo. E lá do paredão do fundo, até chegar no altar, quando o pastor falou, você que recebeu a Cristo, vem aqui e tal, ele já orou em línguas. O Espírito de Jesus batizou ele, deixa eu pegar esse cara agora, porque esse aqui eu tenho um projeto. E aí ele já orou em línguas. E naquela madrugada, ele ficou a madrugada inteira conversando com um pastor que deu atenção, confessando pecados. Ele não dormiu. Ele falou, pastor, eu quero falar tudo. É nojo. E falou. E saiu dali, chegou em casa do acampamento, lá da rua. Minha mãe morava em Goiânia nessa época, num apartamentozinho. A gente tinha a casa aqui no interior, que é onde eu tô hoje. Mas lá era para estudar, né? E aí vinha... E aí ele gritou lá de baixo, mãe, agora eu sou crente, mãe, eu vou ser pastor. Gritou no meio da rua. Aí pronto. Aí chegava em casa sem camisa, dá maior trabalho, porque eu já queria dar a camisa para o homem da rua. O amor de Deus encharcou a vida dele, tem encharcado até hoje. Já passou luta, cai, levanta e tá lá. Né? Que é o pastor Éder do Ministério Ouvir e Crer. Tem passado lutas medonhas e tal, mas está bem. Entenda, algumas vezes a mãe vai ser guiada a gritos, berros na presença de Deus. Outras vezes a mãe vai ser guiada a ficar muda e calada, que é o comportamento do Santo dos Santos. É quando você não tem palavras, já são inadequadas. Quem fala isso é o Benihim, num DVD lá no YouTube que tem 3D, que ele entra no tabernáculo. Você coloca lá, tabernáculo Benihim, uma aula antiga. E ele vai lá do portão, né, explicando as partes do tabernáculo, e ele fala, quando você entra no Santo dos Santos, as palavras são inadequadas. E Deus recolhe, gente, isso é uma coisa que eu amo, é a oração de concordância. Uma das coisas que a Flávia falou e que eu falo, tá lá uma turma orando lá comigo no Telegram. Aí eu falo assim, gente, não é sobre mim, tipo, vai interagindo vocês uma com a outra. Eu já tô percebendo. Uma pega o contato da outra, uma dá um conforto. Gente, é o reino de Deus, isso é maravilhoso. Amigas, a Flávia falou, não tem que ser um grupão. Nós estamos lá num grupão, mas eu já tô vendo de 2 a 2 elas se interagindo, elas se conhecendo. Então é sobre a oração de concordância. A oração de 2 ou 3, mais que 2, mais que 3, pequenos grupos. Se você observar hoje, eu creio que Deus vai derramar algo, como a Bíblia diz, da chuva serôdia. A chuva serôdia é aquela do de repente, ela é suave e ela verdadeiramente rega a terra. Tem esse grupo meu, tem a Flávia, tem centenas de grupos de pessoas clamando por família. Sabe o que eu creio? Antes da volta de Jesus, vai ter, já está, viu? Já está de forma misteriosa acontecendo e trazendo um arrependimento. E o primeiro arrependimento que eu vejo que ele está trazendo, Flávia, é nas mães. Deus está gerando um arrependimento nas esposas. Tem esposa falando, pastor, eu estou em arrependimento. Eu estou em arrependimento. Porque Deus quer fazer nos homens, já é tempo, e Deus quer fazer nos filhos. Amém, Jesus. Amém. Amém? Então tá aí o testemunho contado resumidamente.
Que bênção, minha amiga. E outra coisa, teve uma mãe também. Hoje eu quero que a gente termine essa live orando para que Deus liberte crianças e adolescentes do espírito de medo, Amém. do terror noturno, Amém. da automutilação, do espírito mudo e surdo. Hoje de manhã Deus estava me levando a refletir sobre aquela passagem, né, que fala daquela criança que foi levada para Jesus curar com o espírito mudo e surdo, e a gente vê isso sobre essa geração. Não é um espírito rebelde, não é um espírito que fica ali fazendo muito barulho, mas é um demônio caladinho que está colocando as crianças caladas, fechadas dentro de si mesmas. Ontem, né, analisando aquele menino lá e pensando, aquele menino estava já morto dentro de si, ele estava ali cheio de sentimentos, né, malignos dentro dele que extravasaram. E daí, às vezes, a mãe fala, né, de uma hora para outra, né, do dia para a noite, né, e não é assim. Existe um aprisionamento que ele vai acontecendo. Na verdade, gente, desde que nós nascemos, Deus tem um plano e Satanás tem o plano de derrubar o plano de Deus, né? Então, nós precisamos colocar os nossos filhos diante da presença de Deus lá no ventre, né? E aí, uma mãe compartilhou comigo que depois da nossa live, ela entrou em jejum e oração. Nossa, eu tive tantos testemunhos lindos e testemunhos de uma oração que eu fiz também, de faxina espiritual no quarto dos filhos. E essa mãe disse que a filha se debatia a noite inteira, que ela tinha um sono onde ela se debatia o tempo inteiro. E aí, depois da nossa live, que essa mãe se posicionou em oração, pedindo para Deus mostrar o que era, a menina abriu com ela, que ela sonhava com demônios a noite inteira, a noite toda. Então, meninas, se o seu filho não dorme bem, né? Se o seu filho está sendo atacado à noite, né? Eu falo assim, gente, a gente que é mãe, a gente tem que olhar muitas coisas. Por exemplo, minha filha estava com problema para dormir, e aí eu levei numa médica do sono, eu levei para olhar um desvio de septo que ela tem, porque ela não estava respirando bem à noite. Então, assim, nós precisamos olhar globalmente os nossos filhos. Por exemplo, esse menino que fez esse ataque, ele precisa de um psiquiatra. Ele já deveria ter sido tratado, né? Eu não sei o processo, eu não ouvi muito falar disso, mas assim, nós precisamos entender que precisa de uma ajuda psicológica, uma ajuda médica. Nós precisamos entender que existem N fatores, não só também o espiritual, mas nós precisamos olhar essa criança de uma forma global, esse adolescente de uma forma global. Exatamente, né? Corpo, alma e espírito. Flávia, estão pedindo para você mostrar seu livro novamente. Estão pedindo, já 2, 3 vezes perguntando a respeito do livro. Como Juliana, que a gente adquire o livro? E é tão interessante, minha amiga, que Deus falou comigo, esse livro aqui não nasceu das suas lágrimas, foram das lágrimas da sua mãe. Porque eu sou uma adolescente resgatada pelo poder do Senhor. Oh, meu Deus! Então, assim, às vezes como que a gente consegue o livro? Então, através do link da minha bio, né? Vocês podem, no único lugar, gente, que eu estou vendendo, né? Você vai lá no Instagram, tem a minha foto lá, redondinha. Embaixo tem um link para você entrar, você vai cair direto no meu WhatsApp, você vai fazer um depósito, mandar comprovante, R$60 o livro, já com frete incluso, para qualquer lugar do Brasil. Eu vou te mandar, amiga. Eu só esqueci de pegar seu endereço, mas eu quero te mandar ele, sim. Tá. Alguém perguntou a capa da minha Bíblia. Eu estou usando a Bíblia judaica completa porque eu ganhei do meu marido. Como a gente está com a outra Bíblia aqui dentro da gente, toda, né, atualizada, corrigida, fiel e tal. Aí eu estou lendo e vou comparando. A ordem judaica dos livros é diferente, mas é maravilhoso, gente. É de Deus, é tranquilo, é profundo. E aqui, ó, eu explico também como que você vai preparar um quarto de mãe de guerra. Uhul! Nossa, eu tô no meu aqui, ó. Eu tô no meu, ó, dá uma olhada aqui. Ali tem o mapa mundi, orar pelas nações. Aqui tem muitos segredinhos aqui nessa prateleira. Eita, vamos. Esse é o altar, né? A gente não fala de altar, né? Pra você levantar santo, para você levantar. Não, é para você ter um lugar de oração, para você ali, você se derramar na presença do Senhor, né? Então, ter um quarto de mãe de guerra, colocar, escrever seus pedidos, pregar na parede,
Coloca foto do seu filho, ora com a mão imposta, né? Sim. Sobre essas fotos. Daí tem gente que fala assim, eu não sei o que orar, ora pelos amigos, coloca o Meu pai, nome dos amigos, né? eu tenho Pergunta uma para o seu dica. filho, Eu tenho uma pergunta para o dica de seu como orar. filho, qual amigo seu que eu devo orar Isso, porque amizade é tudo. Sabe quando você joga uma para pedra eles no lago? nessa fase, né? Isso. Eu sinto assim que quando eu oro pelos amigos da minha filha, ela é a hora que ela mais fala amém, sabe? Então Tá a gente vendo? precisa alcançar o coração dos nossos filhos, também levando eles a entender, filha, qual amigo seu que está assim, depressivo, que está triste, que está precisando de Deus, eu quero orar por ele. A gente pode fazer isso e você vai estar levando o seu filho a orar também, né? A Aham. ter esse momento de oração. Uhum. Mas fala, Ju. Né, eu ia só dar uma dica assim. É que realmente tem gente que entra para orar e não tem aquela vida de orar 1 hora, 2 horas, 3 horas seguida. É como jogar uma pedra no lago. Pum! Ela forma círculos. Então, sugestão. O primeiro círculo que ela forma, ore por você. O maior mandamento que Deus deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A Flávia falou repetidamente hoje, a mente da mãe tem que ser uma mente forte. Uma das coisas que eu sugiro, logo cedo acorda, se reveste da armadura. Efésios capítulo 6. Senhor, nós colocamos o capacete, couraça, vai citando, cinturão, escudo, espada e o evangelho da paz nos pés. Você foca em você, gente. Primeiro círculo. Por quê? É como andar de avião, né? Você tá lá andando e fala assim, se em caso de despressurização da cabine, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Aí eu pensei, nossa, eu quero ajudar, né? Coloque a máscara em você e depois ajude alguém. Primeira vez que eu vi isso, né? Opa, faz sentido. Como é que eu vou ajudar se eu não tenho oxigênio? Primeira roda, você. Segunda roda, marido. Você é casada? Um casamento saudável gera filhos saudáveis. Amém, A Jesus. gente foca no filho porque o assunto agora E é é esse. A Flávia mais tem um fácil, né? testemunho. Porque no filho a gente não tem tanto ego quanto no casamento, né? E depois a terceira rodinha, aí você vai nos filhos. Por que eu sugiro isso? Porque é até uma maneira de organizar a sua identidade. Amém, Jesus. Eu e o meu Abba. Eu tenho um pai, ele me ama. Depois é o meu marido, se você é casada. Que a gente, olha, tem muita mulher reclamando, né? Depois que eu fui pai, eu perdi minha esposa. Sabia? Tem muitos homens que a mulher namora menos com ele depois, tudo é o filho, filhinho da mamãe, filhinho da mamãe. Uma das coisas que prejudica a filha é superproteção. A gente está aqui falando de todas as proteções, de todas as armas, porque o jeito que tá as coisas. Mas depois a gente fala disso. E aí você vai para o filho na terceira onda da pedrinha que cai no lago. Fica uma sugestão, né? Flávia ensina, eu ensino, vocês vão Amém. colhendo aí o que for testificando e começar a praticar. Amém. Amém. Tá lindo demais. Pode continuar. E daí depois vai pro Aí depois cidade, família. Aí família, depois família. cidade, Vovó, amigos. parentes, primo, tal. Aí depois amigos, tal, tal. Então, assim, quem tá mais próximo, dica do marido, não esquece dele. Aí o filho, aí você fica lá, especifica os amigos dele, família, e termina nas nações. Eu não aguento, né? A Bíblia fala, ide por todo mundo e fazer discípulos. Só que o id é indo. Então, eu tenho uma oferta lá na Índia e eu ganho aqui. Eu oro pelo meu filho aqui, eu oro por um jovem lá. Eu tenho mania de amar os filhos dos outros, né? Já tem anos que eu amo os filhos de pastores, filhos de missionários, filhos dos meus amigos. Por isso que eu colho os meus, né? Eu creio que Deus coloca pessoas boas lá no fim da curva do vento, onde eu não estou vendo. Porque eu amo e eu planto essa semente, né? Uma Amém. das coisas mais sérias do mundo é você colhe o que você planta. Então fica a Plantar dica aí sementes na vida de de outras pessoas outros também, né? Tem um filhos. testemunho lindo também da pastora Ieda. Ela também tem um grupo de oração de mães e ela conta que o filho dela, o testemunho dela é esse, né? O filho dela, ela mudou para os Estados Unidos, o filho se envolveu nas drogas e o amigo desse filho dela que levou para as drogas, o mais problemático, Deus falou, oferta na vida dele, leva ele para um acampamento. E ela procedeu dessa forma. Ela tinha Uau! todas as economias que ela tinha. Ela não tinha. Era um curso, eu não me lembro agora direito,
Mas assim, ela precisava investir uma quantia nesse rapaz para a recuperação dele. E ela falava, Senhor, mas o meu filho tá assim, eu preciso investir no meu filho. O Senhor falava, não, investe nele. Investe nele, porque por ele não tem ninguém para investir. Ora pelo seu filho, mas investe nele. Então, assim, muitas vezes nós não vamos entender os mecanismos que Deus usa. Por isso que, às vezes, quando a pessoa, né, fala assim, Flávia, ora pelo meu filho. Gente, nós oramos de uma forma geral, né? Porque eu não sei o nome de todo mundo aqui que me segue. Eu oro, eu coloco na presença de Deus. Eu tenho, quando eu vou mandar os meus livros, eu consagro. Eu falo, Senhor, onde esse livro chegar, leva a luz do Senhor para essa casa, né? Então, assim, nós oramos de uma forma geral. Mas você orar, Deus conhece os segredos, só Deus conhece os segredos do seu filho. E Amém. só você, mãe e pai, né, se tiver algum pai aqui, tem autoridade dessa forma para ministrar na vida do seu filho, porque você acompanhou ele lá do, né, você amamentou ele, você cuidou dele desde pequeno, você sabe os sonhos dele, você sabe as limitações, você sabe Como os ninguém. traumas que ele passou. Não, e mãe né? tem aquela... A Mãe, sensibilidade. Flávia, mãe tem aquele sobrenatural. E quando tá longe? E quando tá longe, o Senhor te dá um sonho e te mostra que meus filhos, por exemplo, moram nos Estados Unidos, né? Mãe e filho, e mãe e filha, de lá para cá e daqui para lá. Né? Às vezes eu falo com a minha filha, a hora que eu falo alô, ela assim, mãe, você chorou? Eu falo, eu brinco com ela assim, Priscila, vai trabalhar lá no FBI, no 007. Ela, vai lá, que você vai ter um empregão, ó. Mãe, falei, Priscila, você já foi pro quarto orar? A gente chora. Mãe, você chorou? Pode me contar. Eu falei, epa. Então, assim, mãe e filha é muito assim. Alguém tá me perguntando aqui se a gente crê na lei da atração, né? Aqui, ó, que alguém disse que é atração, não sei aqui, ó. Eu perdi aqui. Para mim, deixa eu falar uma coisa. A lei da atração, aquele ensinamento, né? Fecha o olho, veja você naquele carro. Para quem já leu o livro do pastor Paul Yang-Cho, que depois mudou o nome para David Yang-Cho, A Quarta Dimensão, a lei da atração, para mim, que tem aí no Segredo, né? Aquele livro, O Segredo, é bíblico. Deus falou para Jacó, deu direção para Jacó listrar as varas. Jacó fez algo, é aquilo que o pastor Paul Yang-Cho fala. Tenha certeza do que você está orando, peça ao Senhor uma imagem, visualiza, recebe aquilo. A Bíblia fala, como é que aquele versículo fala assim? Crede que recebestes e será assim convosco. Então, para mim, a lei da atração tem base bíblica, mas eu prefiro não usar. Eu vou te ensinar a lei da atração. Não, eu vou te ensinar a fé. A fé bíblica. A fé que funciona. Sonhar E outro os sonhos de Deus, né? Sonhar os sonhos de Deus. Sonhar Então, os eu vou sonhos de visualizar Deus. o meu Vamos filho. visualizar os sonhos de Deus. A Bíblia Porque tem... visualizar carro, visualizar uma casa, uma mansão, né? Não sei aí se o isso foco tá é na entre... terra, né? Daí o foco é na terra e não na E uma eternidade, das né? frases da nossa vida é que vidas valem mais do que coisas. Agora, respondendo para finalizar, o que você semeia, você vai colher. Então, eu uso a fé, centenas de versículos, eu poderia ler aqui sem parar, versículos sobre fé. Não é a lei da atração do livro Segredo, é a fé da palavra, é o foco em pessoas, é o foco em vidas. Eu sempre falo, o nosso desafio é ser, não é ter. Ter é consequência, é aquilo que o Senhor tem dentro do propósito, aquilo que você precisa para pagar a conta do que é o propósito. Verdade. Eu acho que respondeu. Vamos orar, porque se cair, a gente orou, né? Vamos orar. Eu queria que a gente orasse para que Deus... Vou te pedir para orar, para que Deus livrasse as nossas casas da mentira, dos padrões de comportamento que entristecem o coração de Deus. Vamos repreender do engano, medo, né? Uhum. né? Do medo, do terror noturno, da ansiedade, da confusão, da gritaria, da briga, né? Que o Senhor venha trazer paz para os nossos lares nesses dias e paz para o nosso coração, porque nós podemos ser a harmonia da nossa casa. Às vezes você não tem um lar harmônico, como eu já não tive, né? Eu vivi momentos de muita desarmonia no meu lar, mas o Senhor falava comigo, você é o milagre, você é a harmonia do seu lar, traga harmonia para o seu lar. Então, meninas, quando a gente vai reconstruir algo,
às vezes Satanás vai falar na nossa cabeça que é harmonia, o quê? Você nunca vai alcançar isso dentro da sua Uhum. casa. Sempre vai ser ambiente de briga. E não, quando você trabalha em unidade com o Espírito Santo, você traz a harmonia do Espírito Santo para sua casa. Amém? Amém. Então Então vamos pode orar. orar, minha irmã? Pode Amém. orar. Senhor, em nome de Jesus, estamos unidas aqui em Cristo pela família, por filhos, por restauração de vidas. Pai, em nome de Jesus, juntas aqui, quem está aqui é uma igreja, é a igreja de Jesus na terra. E o Senhor mesmo disse: a minha casa será chamada casa de oração. O nosso primeiro chamado é para o jardim, é para a intimidade, é para aprender a orar. Pai, interessante que foi a única coisa que os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar. Com certeza a oração de Cristo era viva. Tanto é que até um dia ele suar gotas de sangue. Havia intensidade, havia um clamor, havia paixão por vidas naquela oração. Pai, nós amamos vidas, nós amamos gente, nós amamos o que o Senhor ama e nós amamos os filhos que o Senhor nos deu. E queremos agora, Pai, em nome de Jesus, repreender todo o terror noturno. Terror noturno que tem assediado as crianças dessas mães que estão especificamente aqui agora pedindo oração. Terror noturno, nós te repreendemos. Solta a vida, solta a mente das crianças. Espírito de depressão, de tristeza, de alto flagelo. Espírito torturador, aquele que fica ali nos ouvidos o dia inteiro, o tempo todo, gerando pensamentos desarmoniosos e desalinhados com a verdade. Nós agora, não, aqui não tem uma mulher desferindo golpes no ar sozinha. Ninguém aqui se atreve a estar sozinha. Aqui tem uma igreja, há poder na igreja. A maior autoridade sobre a face da terra é a igreja do Senhor Jesus. E a igreja clama nessa hora e ordena: espírito do alto flagelo, da depressão, solta! Solta a mente dos jovens, das mães que estão aqui agora. Solta a mente, solta. Nós te damos uma ordem em nome de Jesus. Solta a mente deles, em nome de Jesus. Tristeza, bate em retirada, respeita o sangue de Jesus que está sobre a oração da igreja. Agora, em unidade, um exército de mães, a igreja clama, a igreja concorda. Nós ligamos na terra juntos a libertação dos filhos. Pai, hoje eu quero falar o dia todo a palavra salvação radical. Pai, nós clamamos, não é por pessoas que vão mudar de igreja, não. Não é por pessoas que vão mudar de endereço de igreja, não. Mas é por pessoas que estão na nossa lista de oração, que experimentarão o que a gente chama de salvação radical. É chegada a hora. É chegada a hora. Salvação radical. Pai, vem com aquele amor inexplicável e pega essa geração toda dentro disso. Salvação radical. Incendiados pelo amor, pelo propósito, encharcados, ensopados do amor. Salvação radical em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, irmãs? Amém. Glória. Amém. Glória, glória. Estamos juntas. Muito Que pode bênção. por sua eficácia a súplica do justo. Amém. Aleluia. Nossa, Ju, foi bom demais, né? Foi bem. Assim, Deu pra passamos fazer. aí pela luta. Achei que não ia ter jeito. Quando você falou, vai lá pro meu Instagram, eu pensei, não vai ter E as jeito, porque eu tava... mulheres vieram te encontrar e tá tudo aqui. Eu vou salvar, viu, pessoal? E eu vou ver se eu faço aquele... Como é que eu faço aquilo de analisar? Você vai analisar e vai cair no seu. Não, você pode salvar, me salvo. marca, @oficial Flávia Teodoro, porque eu creio que por causa dessa punição você não vai conseguir fazer collab comigo. Tá. Porque já tem tempo que eu não estou conseguindo. Eu tô com esse problema já tem um tempo, sabe, minha amiga? Ok. Porque a gente traz muitos alertas para as mães, né, em relação aos desenhos animados, em relação aos filmes. Então, tudo isso aí vai trazendo punições, porque você sabe, né, como é que é. Ok. Então, meninas, nós vamos organizar. Vocês vão ter essa live. Eu vou mandar nos meus grupos também do WhatsApp. Você salva aí, né? Deixa salva, tudo certinho. A gente vai dar um jeito de fazer isso chegar até você.
E nós vamos estudar como é que nós vamos fazer agora, se eu vou lá para o YouTube, como é que nós vamos fazer, mas o Senhor vai dar uma direção. Às vezes, naquilo que a gente não está entendendo que está acontecendo, Isso. Deus está querendo algo maior. Deus já estava falando comigo para eu migrar para uma outra rede, mas pelas dificuldades, né? O Instagram é tão simplesinho, você pega, abre, fez a live ali, né? Você atinge às vezes mais gente, mas eu creio que numa outra plataforma a gente vai conseguir falar mais abertamente de tudo que a gente precisa falar. Então, Ju, você vai ser minha freguesa. Você vai ser minha freguesa. Você não vai embora daqui, não. Nós vamos trabalhar mais vezes juntos. Vamos trabalhar mais juntos, sim. Vamos. E vamos fazer uma live só sobre oração. Vamos fazer uma live só sobre o jardim. Só sobre o lugar secreto. Amém. Alguém perguntou do outro livro que eu falei. Ele chama-se assim, O Segredo... Eu não estou com um aqui, eu emprestei o meu, não sei para quem, não me devolveram. O Segredo das Crianças Felizes. O autor é Steve Biddulph, com PH no final. Ele é um psicólogo americano, muito coerente, ele faz paralelos de como que a mãe fala, o que a criança pensa, como você deve falar. É muito, muito forte, muito bom mesmo, tá bom? Tá aí a dica. E eles estavam perguntando aqui daquele livro. E muitos falando que estão lendo seu livro, que leram, que é ótimo, que é ótimo. E eu vou te mandar meu endereço aqui no Zap. Eu vou mandar o endereço de uma discípula que cuida de um projeto, porque o meu endereço aqui, não, às vezes, eu não tô, às vezes, tá tendo uma situação. Eu te mando a discípula para você mandar aí que eu quero ler. Um beijo. Manda lá no WhatsApp, viu? Meninas, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês. Na quinta-feira eu tento estar aqui de novo. Vou estar com a Cacido, mamãe educadora, que é uma psicóloga, que é uma bênção também. Então a gente vai trazer um pouco disso também da psicologia, né? Um assunto tão urgente para a gente falar, tá? Obrigada, Ju. Vai lá no meu Instagram, que tem um grupo de oração. Quem quiser participar, eu vou deixar o link lá. Um beijo. Pronto. Valeu, Flávia. Deus abençoe. A gente vai se falando.